Saúde a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça do mesmo, estamos tendo a honrosa oportunidade de vir em mais uma oportunidade gravar aqui mais um vídeo para a nossa edificação espiritual e o nosso aprendizado. Esse é o nosso objetivo nesta oportunidade. Eu queria convidar você, meu amado irmão e amigo, para nós lermos um texto da Palavra de Deus. Se você puder fazer isso, será muito bom, pegar um exemplar da Bíblia Sagrada na sua casa, para que possamos ser instruídos nesta hora. Diz a Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 12, versículo de 1 a 8, diz assim a Palavra de Deus. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disse-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido que o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição, que não lhes era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violavam o sábado e ficavam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Graças a Deus, somente esses versículos para a nossa meditação e que Deus em Cristo aplique no nosso coração a mesma. Meus queridos irmãos, está aqui em pauta, um assunto muito, podemos dizer assim, debatido, E está aqui um testemunho verídico, também do próprio Cristo, do próprio Jesus, ele ensinando acerca do sábado, deste dia, do dia do sábado, E logo na introdução eu queria dizer que o que vai tirar o homem do céu, já que esse assunto, como disse de início aos irmãos, a vocês, as pessoas que nos ouvem, logo de início disse que esse assunto é muito debatido, E tem pessoas que têm isso como uma regra de fé, que se ele não guardar o sábado, ele não chega no céu, Tem pessoas que asseguram isso, E afirmam verazmente que se a pessoa não guardar o dia do sábado, não chega no céu. Mas eu queria dizer aos irmãos o que Deus tem colocado no meu coração a respeito desse assunto, A respeito desse assunto. Se a gente fosse colocar um tema para essa reflexão espiritual, eu queria compartilhar, melhor dizendo, um tema que Deus tem proposto no meu coração, colocado no meu coração. Eu queria colocar este tema: Jesus, Senhor do sábado. Jesus, Senhor do sábado. E como Jesus é Senhor do sábado, ele deu ao homem essa condição, Porque Jesus disse assim, uma certa vez, em outra ocasião, Jesus disse assim: não foi o sábado, não foi o homem feito para o sábado,
mas o sábado feito para o homem. Ou seja, Jesus deu ao homem a condição, né, do homem administrar este dia, né? O que Deus ele projeta para o homem é um dia de descanso, para que o homem e a sua família descansem, né? E nesse descanso venha a se desprender mais em adoração ao nosso Deus, ao Senhor nosso Deus, né? Para que passemos mais tempo na sua presença em adoração, não é? Em louvor, em consagração. O importante é que o homem deixe um dia, não é, para descanso. Foi esse o objetivo de Deus em escolher este dia para o descanso, não é? Mas o Senhor deu ao homem a condição de administrar, né? Se eu não poder folgar no sábado, eu folgo no domingo. Se eu não poder folgar, se eu não tenho condições de folgar no domingo, não é? Eu folgo na segunda, não é? É claro que aqueles que trabalham para si mesmo, não é? Tem a sua própria empresa, fica mais fácil, não é isso? Mas o que eu quero dizer é que Deus deu ao homem essa condição de escolher, não é, um dia para descanso. Não precisa ser especificamente no sábado, não é isso? Não precisa ser especificamente esse dia, não é? Mas o projeto de Deus é que o homem descanse, tire um dia para descanso com a sua família e adoração. E tendo esse descanso também, deixe para consagrar-se a Deus, adorar a Deus. Esse foi o objetivo de Deus em trazer o descanso no sábado, não é? Mas eu queria acrescentar nessa introdução e dizer que o que vai tirar o homem do céu, né, é pecado, não é? O que vai tirar é óbvio e é lógico, né? Todos nós sabemos disso, que o que vai tirar o homem do céu é pecado, né? E é o que está escrito em Isaías, né, o profeta messiânico, capítulo 59, versículo 2, onde ele diz: as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. Né? Está escrito lá. O profeta Isaías sendo usado por Deus, não é? E sendo enviado pelo mesmo para vaticinar e anunciar a palavra de Deus ao povo, que naquele tempo estava em transgressão. Mas o que eu quero dizer é que o trabalho, ele não é pecado, não é? Você trabalhar. Qual é o pecado que tem em trabalhar? Não tem pecado. Então, o que eu devo fazer é me resguardar todos os dias, não é só no sábado, é todos os dias do pecado. Não é isso? Nós temos que nos resguardar do pecado. Não é? Sábado, domingo, segunda, todos os dias eu tenho que desviar-se do mal, me resguardar do pecado. Não é isso? O problema não é a guarda deste dia, não é? O problema é dizer que se o irmão não guardar este dia, o irmão não chega no céu. Por exemplo, tem muitas pessoas que não trabalham para si mesmo e o patrão, né, e a empresa ali exige que aquela pessoa trabalhe no sábado, não é? E muitas pessoas perdem até o emprego, não é? Muitas pessoas, infelizmente, perdem até o emprego porque ele foi mestrado, ensinado a guarda do sábado, porque se ele não guardar o sábado, ele não chega no céu. E a gente vê que a Bíblia, por outro lado, não ensina assim, não é? Porque o próprio Jesus
o próprio Jesus aqui, ele ensinou e está claro, está patente a respeito do sábado, do que se deve fazer neste dia, né? E eu repito, trabalho não é pecado, né? Trabalho não é pecado, porque no jardim do Éden, Deus criou o Adão, né? Já colocou ele com responsabilidade de trabalho, não é? Para lavrar a terra. Ora, trabalho, era um trabalho, não era um trabalho que lhe custava muitos esforços, né? E não era um trabalho como hoje, né? Não era um trabalho como hoje que os homens devem se esforçar o máximo, né? No campo, e lhe trazendo muitas dores, não. Mas já era um trabalho. Naquele tempo, nos tempos primórdios, Deus já criou o homem para trabalhar, né? Para trabalhar. E, meus queridos irmãos e amigos, nós vemos aqui Jesus, ele dizendo aqui em suas palavras que os discípulos, em trabalhar no sábado, eles eram inocentes, ficavam sem culpa, né? Como está escrito aqui no versículo de número 7, do capítulo 12 de Mateus que a gente leu. Está escrito aqui: mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Aqui Jesus está chamando os discípulos que estavam trabalhando, cegando, não é? Espigas nas searas no sábado, de inocentes, por fazer aquele trabalho naquele dia de sábado, não é? Por quê? Porque, repito, o que vai tirar o homem do céu não é o trabalho. O que vai tirar o homem do céu é pecado, não é? É transgressão, é omissão, é comissão, não é? Isto vai tirar o homem do céu. Mas, analisando mais a Bíblia, a gente podemos ver uma coisa interessante. Que das vezes que Jesus falou sobre o sábado, Jesus se referiu, né? Porque existem duas leis, não é? A lei moral e a lei cerimonial. A lei moral, ela não pode ser abolida, mas a cerimonial, sim. A cerimonial foi abolida, não é? Como, por exemplo, nós hoje não precisamos mais, porque é sombra, não é? Nós não precisamos mais matar o cordeiro, não é? Sacrificar o cordeiro para fazer o ritual, não é? Pelo pecado do povo, como se fazia, o sacerdote fazia no Antigo Testamento, porque foi sombra. Nós não precisamos mais observar lei cerimonial, não é isso? Então, das vezes, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que das vezes que Jesus falou sobre o sábado, pode observar, Jesus citou um exemplo cerimonial, como esse aqui. Como esse aqui, veja só. Versículo 3, Mateus capítulo 12, versículo 3. E ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição, que não lhes era lícito comer, tá vendo? Nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes, os pães da preposição. Aqui Jesus falou sobre uma lei cerimonial, pães da preposição, para os pães, não é, da Santa Ceia, não é isso? Aqueles pães que os sacerdotes faziam era sem fermento, não é? Para a ceia. Mas veja que Jesus falou aqui sobre lei, uma cerimônia, não é? Sobre utensílios cerimoniais, para usar o exemplo para o sábado. Está vendo aí? Das vezes que Jesus falava,
Jesus falava sobre cerimônia, não é? Para o sábado. Não é? Então, ele prossegue falando aqui no versículo 5, não é? Aqui ele cita um exemplo de Davi, não é? Que com Davi, como teve fome, não é? Ele, com os seus soldados, comeu os pães da preposição, né? Os pães que só cabia aos sacerdotes comer, como o próprio Cristo disse aqui, né? Como nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes. Não era lícito Davi comer, né? Se utilizar daquilo ali para comer, mas só os sacerdotes. E Jesus embaixo falou, e ficavam sem culpa. Por quê? Porque era cerimônia, né? Assim é a pessoa que não guarda o sábado. Que não guarda o sábado, fica sem culpa, né? Ou seja, melhor dizendo, assim é a pessoa que trabalha, que precisa trabalhar no sábado, né? Torna-se uma pessoa inocente, sem culpa, não é isso? Sem culpa. Por quê? Porque é cerimônia, né? O versículo 5 diz assim, ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Quem disse aqui, meu amado irmão e amigo, que os sacerdotes, né? Os sacerdotes violavam o sábado, foi o próprio Cristo. Eles, ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo, dentro do templo, violam o sábado e ficam sem culpa. Quer dizer, eles trabalhavam no sábado e ficavam sem culpa de pecado nenhum, né? Por quê? Primeiro porque trabalho não é pecado, de forma nenhuma, né? Jesus disse, meu pai trabalha e eu trabalho até agora. Trabalho não é pecado, né? Então, aqui, os sacerdotes, quando recebiam dos judeus as ofertas, né, que eram muitas, eles vinham trazer os animais para serem sacrificados, eles trabalhavam de açougueiro. Eles trabalhavam de açougueiro, porque lá no capítulo 15 de Gênesis, a Bíblia diz que quando Abraão foi sacrificar ao Senhor, amando de Deus, sabe o que ele fez? Ele partiu os animais pela metade, em pedaços, né? Ele partiu em pedaços. Ele partiu em pedaços para botar em cima do altar, né? Então, o mesmo acontecia, o mesmo acontecia também aqui com os sacerdotes no tempo de Cristo, nos tempos de Cristo, não é? Eles recebiam as ofertas dos judeus e partiam os animais pela metade. Trabalho de açougueiro. E olha que dá trabalho para fazer isso, né? Matar o animal, partir ele pela metade, exigia-se trabalho, esforço, né? E no sábado, Jesus disse, eles ficavam sem culpa, eles violavam e ficavam sem culpa, né? Por que ficavam sem culpa? Porque trabalhar no sábado não vai isentar ninguém de chegar no céu. Porque não é pecado. Porque não é pecado, não é? Então, vamos citar outro exemplo aqui, né? Quando o judeu ele era nascido, outra vez Jesus cita o exemplo cerimonial, cerimônia, né? Veja só, para falar sobre o sábado, não é? Apontando que ele coloca o sábado, esse rito de guarda de sábado, né? Ele coloca a mesma classe de cerimônia. Veja, Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, no capítulo de número 7,
e versículo 22 e 23, vamos ler até o 24, o próprio Jesus, dando outro exemplo sobre o sábado, ele falou sobre outra lei cerimonial. Falou sobre cerimônia. Veja só. João 7, 22. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? Foi uma pergunta do Senhor. Não, aí Jesus completa. Veja só uma coisa. Não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. O que era que Jesus estava dizendo aqui? Vamos à exegese. Vamos à explicação do texto. Jesus estava se dizendo aqui que quando o judeu ele completava 8 dias de nascido e que era no sábado, ele era circuncidado. Circuncidado. A circuncisão era que uma parte do órgão genital do judeu era removida, era tirada. E esse trabalho é trabalho de médico. Era uma cirurgia, né? Só é extraído por intermédio de um ato cirúrgico. Um ato cirúrgico, né? Então, Jesus estava dizendo aqui que os judeus faziam trabalho de medicina, de médico. No sábado, né? No sábado. Tá certo? Então Jesus, mais uma vez, coloca aqui o sábado na mesma classe de cerimônia. Mais uma vez. Tá certo? Então, que você possa guardar isso no seu coração, né? Das vezes que Jesus se referia ao sábado, pode observar, ele falava sobre leis cerimoniais. Cerimônia. E as leis cerimoniais foram abolidas. Foram abolidas, né? Hoje em dia, para nós da nova era, da nova aliança, pelo sangue de Cristo, nós, né? O que é que o sábado é para nós? Em primeiro lugar, a primeira, eu dei uma introdução agora para os irmãos, né? Sobre o sábado, mas eu queria agora citar a primeira lição a respeito que nós podemos extrair da palavra de Deus aqui, né? É que o sábado era sombra. O sábado é como sombra para nós, né? A primeira lição é essa. Colossenses capítulo 2 e versículo 14. Eu queria ler esse versículo para nossa meditação. E quem disse foi o próprio Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. O próprio Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse que a guarda do sábado é sombra. Ou seja, nós hoje, o que é que Paulo estava dizendo? Hoje nós vivemos na realidade, não mais na sombra, né? Não mais nos símbolos. Porque o Antigo Testamento é o Evangelho em símbolos, né? O Antigo Testamento é o Evangelho em símbolos. O Novo Testamento é o Evangelho, estão no Evangelho real, né? E a lei cerimonial é sombra, pode ser abolida.
Agora, a moral não. Veja só, Colossenses 2:16. O próprio Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, né? Isso aqui não pode ser tirado da Bíblia. Né? Toda a Bíblia é divinamente inspirada. Veja só o que Paulo diz aqui, Colossenses 2:16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Versículo 17. Que são sombras das coisas futuras, quer dizer, dos dias de hoje, da nova aliança, das coisas futuras, o que estamos vivendo hoje, mas o corpo é de Cristo. Né? E Paulo não errou quando escreveu, louvado seja Deus, essas palavras aqui, porque enquanto Paulo estava escrevendo, o Espírito Santo estava o inspirando, ou seja, o dirigindo. Glória a Deus. Ele não falava aqui palavras persuasivas de si mesmo, não é? Aqui ele disse que o sábado é sombra, ou seja, ritos passados, não é? Então, para nós na Nova Aliança, a primeira lição que nós aprendemos é que o sábado é sombra, não é? Nós vivemos hoje na realidade, tá certo? Tem outros versículos aqui, mas eu vou pular para a gente ganhar tempo. Eu só vou citar rápido, não é? Romanos capítulo 14, versículo de 5 a 6, também fala a respeito deste assunto. Gálatas capítulo 4, versículo 9 até o versículo 11, também fala deste assunto, não é? Louvado seja Deus. Mas eu queria citar a segunda lição, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu queria citar a segunda grande lição que nós aprendemos com a palavra de Deus acerca dos sábados. Né? A segunda grande lição é que o sábado é como um sinal, é como sinal. O sábado como sinal. Sinal de quê? O sábado era um sinal da libertação do povo de Israel do Egito. Não é? Era uma prova fidedigna de que uma das provas, né, que o Senhor os livrou com mão forte da opressão e escravidão de Faraó no Egito. O Senhor os tirou de lá para que eles o servissem eles em verdade. Né? Servisse no deserto. Mas para não ficar só nas minhas palavras, né, em dizer que o sábado era um sinal para Israel no passado, eu queria ler Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Com você pode me acompanhar na sua Bíblia. Ezequiel, essa é a firmeza que temos. Essa é a nossa regra de fé, é a Bíblia Sagrada. Nós não nos apoiamos em nenhum outro livro, nenhuma outra ideologia, a não ser a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é a nossa única regra de fé. Né? E veja só uma coisa interessante aqui, o sábado como sinal entre Deus e o povo de Israel, sinal para Israel. Veja só, Ezequiel 20, versículo 20. Vamos estar lendo o versículo 12, Ezequiel 20, versículo 12. E também lhes dei os meus sábados para que os servisse de sinal. Está vendo? Ezequiel 20, versículo 12. Para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor,
que os santifica. Tá vendo? Glória a Deus. Todo dia de sábado eles se lembravam, o povo de Israel lembrava-se da santificação, lembrava-se, não é, de se santificar diante de Deus, lembrava-se do que o Senhor tinha feito por eles, tá certo? Na antiga aliança, né? Mas o versículo 20 diz assim: e santificai os meus sábados e servirão de sinal, mais uma vez, outra vez, da segunda vez, de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Era como se Deus estivesse dizendo assim: eu estou aqui, não é, para que se algum de vós se esquecer do que eu fiz por vós, vocês vão se lembrar, porque todo sábado os judeus estavam nas sinagogas, estavam no templo, né? Ali, adorando a Deus, lendo a Torá. Tudo isso fazia parte. E aí eles se lembravam do grande livramento que Deus dera a Israel por mão de Moisés do Egito, né? Do Egito para que o servisse, como diz a palavra. Mas o que eu quero dizer, meu amado irmão e amigo, é que o sábado para Israel, né, é sinal e para nós é sombra. Êxodo capítulo 31, versículo 16 e 17, também está lá registrado este sábado como sinal, né? Veja só uma coisa interessante aqui que eu queria repassar também para você, né? Já citei as duas lições que queria citar para você, não é? Sábado como sinal de Deus Israel e sábado como sombra, não é? Para nós. O rito e a guarda do sábado para nós é como sombra, que disse Paulo, não é? Disse Paulo. Eu estou relembrando pelas Escrituras o que Paulo inspirado falou. O que Paulo inspirado falou, né? Cabe eu me curvar diante a palavra de Deus e reconhecer que todo pensamento é levado cativo a Cristo. Glória a Deus, né? Toda ideologia, todo pensamento, aleluia, como disse Paulo, é levado cativo a Cristo. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus, ela é a arma poderosa para desfazer, né? Para desfazer toda artimanha que se levanta contra Deus, contra a sua palavra, certo? Glória a Jesus. Veja uma coisa interessante aqui. Jesus nunca alegou ou revogou totalmente o princípio de um dia de descanso para o homem. Jesus nunca discordou disso. O que ele reprovou foi o abuso dos líderes judaicos quanto à guarda do sábado como regra de fé para a salvação, né? Para a salvação. Isso é como se Cristo estivesse falando naquela época, é um abuso, não é? É um abuso isso. Os líderes religiosos, para observarem o sábado, muitas vezes descumpriam um dos grandes mandamentos da lei, que era amar o próximo, e ignoravam as práticas de Jesus nos sábados. Eles ignoravam, né? Os discípulos com fome estavam cegando espigas para se alimentar, eles ignoraram isso, né? Jesus curava no sábado, eles ignoravam. Tudo aquilo para eles ele ignorava, né?
o benefício, Jesus fazendo o benefício ao próximo no sábado, e eles ignoravam, né? Porque Jesus curava no sábado, né? Jesus libertava no sábado, e eles ignoravam, não sabendo eles que eles deixavam de cumprir um dos grandes mandamentos, que era o amor ao próximo. Eles deixavam de cumprir, né? Tá certo? Então, eu vou ficar por aqui em minhas palavras. Que Deus abençoe a você, meu amado irmão e amigo, aonde esse vídeo chegar, né? Que Deus lhe abençoe e lhe guarde, né? E que o Senhor aplique a sua santa palavra no nosso coração nesta hora, e que Ele revele, né, no nosso coração, que Ele fale ao teu coração, assim como falou no meu, né, que nós devemos nos resguardar, sim, não só no sábado, mas no domingo também, na segunda também, na quarta, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, do pecado, né? Do pecado. Mas trabalhar não é pecado. O trabalho ele dignifica o homem, né? Dignifica o homem. Louvado seja Deus. Então, eu deixo essa reflexão espiritual para você, né? E eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela sempre vai operar aquilo que apraz a Deus em fazer. Tá certo? Que Deus abençoe, né? Tem outros versículos aqui, mas vamos deixar para outra oportunidade, tá certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça sempre resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz nesta hora. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.